me convidou para pregar, a gente fica, né, com alguns termos na mente. E hoje eu vou estar falando assim: como ouvir a palavra divina. Qual é a forma que nós temos para ouvir e entender a palavra divina? Vamos orar primeiro. Querido Deus, abençoe esse texto que foi aqui colocado para estarmos compartilhando com os amados irmãos. Que tudo que vem aqui ser dito, Senhor, seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Abençoa também, Senhor, cada um que aqui está. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estou feliz porque uma coisa que eu gosto muito é de pregar. E quero agradecer por quem não conhece, minhas filhas, meus genros estão aí, vieram me visitar, e também é um privilégio de tê-los aqui na casa de oração, né? Casa de Deus. Sejam sempre bem-vindos e continuem sempre nos caminhos de Deus. Abra suas Bíblias em Mateus 13, que fala sobre a palavra do semeador. Ouvir a palavra de Deus, semear a palavra de Deus, vai ter uma certa conotação, porque às vezes não adianta nós simplesmente ouvir, mas não absorver aquilo que foi dito. Em Mateus 13, que fala sobre a palavra de Deus, diz assim: tendo Jesus saído da casa, naquele dia estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu aos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinham raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, e a outra a 70. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercado dele, os discípulos disseram: por lhe falares em parábolas? E ele respondendo lhe disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não é dado. Porque aquele que tem cederá e terá abundância, mas aquele que não tem, até aquele que não terá, será tirado. Nesse primeiro texto que nós acabamos de ler, irmãos, somente ele quer nos dizer aqui o seguinte: muitas das vezes a gente prega para as pessoas, coloca a palavra de Deus para as pessoas, são semeadas lá fora, e algumas não querem ouvir, ou ouvem, mas não absorvem, porque está ligado ou antenado a outras coisas. E ao longo do texto dessa pregação, nós vamos estar entendendo justamente isso. Diz assim: os salmista escreveu a pessoa verdadeiramente bem-sucedido como aquela que ouve fervorosamente e acata a lei de Deus. Aí que está a diferença. Não basta a gente só ouvir, nós temos que ouvir e acatar a lei de Deus. Então, a maior preocupação hoje, quando a gente prepara um sermão desse para estar falando, é para a gente também estar nos autoavaliando até como eu estou me comportando quando o orador está pregando na palavra de Deus, alguém está não só na igreja, mas no dia a dia, conversando com você, nos estudos bíblicos, como eu estou absorvendo aquilo ali. E mais embaixo nós vamos ver a dimensão em porcentagem, que eu vou até adiantar. No que eu estou pregando aqui agora, eu consigo captar só 20%. Vocês que estiverem verdadeiramente ouvindo a palavra de Deus, acatando os ensinamentos dele, vocês vão absorver 80% do que aqui foi ensinado. Mas para isso tem que realmente ouvir a palavra de Deus, entender a palavra divina, para que aqueles 20% que ficam com o pregador não tenha tanta importância, que o maior objetivo é chegar aos amados irmãos. Jesus concluiu o sermão no monte com a declaração que apenas aqueles que obedecem a palavra podem desfrutar de uma vida segura, agora como também da esperança da vida eterna no futuro. Irmão, tem muita gente, como
nós temos pregado em outros irmãos, que às vezes por não ouvir verdadeiramente ou acatar verdadeiramente a palavra de Deus, está se perdendo e se perde das formas mais tristes possíveis. E às vezes, muitos não têm até a oportunidade ou tempo de recuperar aquele tempo perdido. Deus, Ele nunca nos abandona, nós sabemos disso, a palavra de Deus nunca volta vazia, nós aprendemos disso desde quando a gente começa a caminhar no Evangelho, né? Nós aprendemos que a palavra de Deus não volta vazia. Sim, e as pessoas hoje, por não absorverem literalmente os ensinamentos ou a palavra divina, têm deixado a sua vida para trás, têm deixado Satanás escravizar a sua vida, têm deixado os prazeres bons que Deus nos proporciona em segundo plano. Jesus proferiu a palavra do Senhor a fim de enfatizar a suprema importância de ser tanto bom ouvinte como obediente. Não basta só ouvir, tem que obedecer. Esse é o ponto-chave dos ensinamentos bíblicos, da palavra de Deus. Não adianta eu só ficar absorvendo, como até eu faço uma brincadeira, né? Ficar engordando no banco da igreja com as palavras de Deus, mas não sendo obedientes às palavras de Deus, não pondo prática, ou seja, temos vergonha de dizer que Deus tem colocado para nós. Deus, todo dia, Ele tem mostrado para nós como Ele tem sido bom para nós. Lógico, se formos compararmos outras coisas que vêm acontecendo, às vezes nos entristecem, mas isso também são frutos do pecado. É outra situação. Mas a palavra de Deus, na sua ênfase geral, ela tem sido bênção na vida de muitas pessoas, mas quando tem a obediência. A grande maioria ouvirá o que está sendo dito, mas nem todos de fato escutarão e responderão. Olha, a grande maioria, irmão, nós temos igrejas lotadas, cheias, mas estão só ouvindo, como diz aqui, né? Está sendo dito, mas nem todos estão escutando. Ou seja, o orador, o pastor, quem for esteja pregando, mas a sua mente está nos seus trabalhos lá fora, no passeio que terá que fazer mais tarde, um negócio que terá que fechar na segunda-feira, ou seja, segundo plano. Então eu estou na igreja como se eu estivesse batendo um cartão. Isso também, irmãos, faz com que a igreja fique inchada. A maior preocupação hoje em ouvir a palavra de Deus é que tenhamos uma igreja cheia sim, mas com total obediência aos ensinamentos de Deus. E nós sabemos, por causa de muitas pessoas não estarem obedecendo a palavra de Deus, que nós estamos presenciando tragédias, coisas absurdas que a nossos olhos humanos é difícil de entender. Mas tenho certeza que aquele que ouve, escuta a palavra de Deus, coloca em prática os seus ensinamentos, com certeza, como numa das minhas pregações, não estará nessa estatística negativa. Pelo contrário, estará sempre nessa estatística positiva do plano de Deus. O hábito de ouvir. Você realmente deseja ouvir a palavra de Deus? Eu sempre disse, e repito, que eu não posso sair da minha casa simplesmente para dizer para os amados irmãos, eu estou aqui. Eu não tenho vergonha de uma coisa que eu vou dizer aqui. Há uns 3 ou 4 semanas atrás, coisa difícil, eu acordei às 9h30. Eu falei assim, eu não vou. Eu acordei 9h30. Eu sei que o culto é 15 para as 9. Eu saí da minha casa só para dizer que eu fui? Não, eu prefiro ficar em casa. Peço desculpa a Deus, faço minha oração, mas eu não fiz isso. Não, mas por que eu estou falando isso? Porque nós temos que pegar na sua ênfase completa os ensinamentos de Deus. Então assim, por que eu acordei 9h30? 10 horas, 11 horas? Não importa, porque só que está errado. Porque eu tenho tempo para tudo. E por que para Deus eu não tenho? Tem que ser correto com Ele.
Se eu venho aqui para ouvir a palavra dele, ser obediente à palavra dele, então eu não posso fingir, porque eu posso achar que estou enganando as pessoas. Não, o principal é Deus, não posso enganar ele. Deus sabe por que eu escolho enganar ele. Porque é verdade, simplesmente isso. Não vou ter hora para despertar. É correto isso? Não é correto. Eu tenho que estar no geral para ouvir os ensinamentos de Deus. Se nos dar conta, muitos de nós temos desenvolvido adequadamente bons hábitos de ouvir. Olha que interessante, mas não precisa de ver. Certo professor universitário fez a alguns de seus alunos um referente hábito de ouvir. E ele relacionou os 10 piores hábitos. Eu vou estar relacionando aqui, agora, isso aqui foi um professor universitário, que ele relacionou ali os 10 piores hábitos que ele tinha, dos alunos que não queriam estar na aula dele ou participar da aula dele. E nós vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. A pessoa pode decidir imediatamente que o tema não lhe interessa. Muito bem. Eu li aqui à frente como ouvir a palavra divina. Mas quando a pessoa já sai com o coração não preparado para ouvir a palavra de Deus, ou não quer ficar na igreja, ou a mente está em outro lugar, vou embora porque esse tema não me agrada. Espera aí. Como esse tema não te agrada? Se eu só li o título dele. Isso. Nos colégios, não gosto do professor, aquela matéria que ele vai ensinar hoje, eu não gosto. Eu não gosto? Mas ele não deu a matéria. Ele só falou que ele vai ensinar. Igual eu acabei de compartilhar aqui, como ouvir a palavra divina. Então, ou seja, vamos julgar. Então, essa foi uma das colocações que ele colocou, né? As pessoas podem decidir imediatamente o tema que não lhe interessa. Não quero ouvir isso não. Quero ver uma coisa mais quente, coisa mais agitada. Cada um. Olha outro que ele colocou aqui. Poder criticar o interlocutor e não ouvir. Eu não gosto do Ronaldo. Eu não gosto do jeito que ele prega. Espera aí. Você veio aqui na casa de Deus para me ver? Ou veio para ouvir a palavra de Deus? Não. É outra desculpa que existe também. Chegou ali, o Ronaldo está pregando, vou voltar porque eu não gosto dele. Está errado. Eu não saí da minha casa, entendeu? Para se A ou B que vai pregar. Eu saí da minha casa para ouvir a palavra de Deus. Deus inspira nós de estarmos aqui nesse público, que eu falo que é uma responsabilidade muito grande com a vida espiritual das pessoas, para me chegar e desfazer dela. Seja o motivo que for, isso tem que ser afastado de nós. Isso não é proveniente de Deus. Julgar a pessoa porque seja lá o que for o motivo, está errado. Uma outra coisa que eu vou dizer assim: pode se dispor a ficar muito interessado em uma parte do que ouve e deixar de prestar atenção na maioria das coisas que estão sendo ditas. Acontece muito isso. Começa a ser pregação muito boa, a pessoa está até ouvindo, mas depois ele começa em segundo plano, a se dispersar, e chega no final e fala assim: não entendi o que o Ronaldo quer dizer na pregação. Estou dando exemplo hoje, estou aqui pregando, entendeu? É outra coisa. Quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que ouvir a pregação do início ao fim. Que às vezes, no início, pode até parecer que a pregação vai ser uma pregação ao longo dos pensamentos de alguns, pregação arrastada, arranhada, mas o poder do Espírito Santo que atua na vida da gente age, independente se é no início, se é no meio, se é no fim da pregação. Quando Deus tem que tocar o coração de alguém a entender aquele recado ou não, Ele vai agir no horário que ele achar correto. Então assim, não é porque eu iniciei meia dúzia de palavras que eu vou parar. Eu não vou gostar, vou começar a sobrejulgar. Ou seja, a pregação ainda está no início. A pessoa pode tolerar ao mesmo tempo criar distrações que impeçam de ouvir o que está sendo dito. A pessoa pode deixar de ouvir porque deliberadamente evita qualquer assunto difícil técnico. Alguns deixam de ouvir a palavra de Deus porque permite que as palavras
e termos carregado de emoção desvia do tema. Agora é para mim. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu estou falando para vocês. Porque dependendo do que eu estiver falando para vocês, eu posso fazer na minha pregação um arraso. Eu posso estar usando palavras aqui. Então eu tenho que ter essa sabedoria também, que espiritualmente dizendo, eu tenho que ter cuidado, colocar as coisas certinhas, para que aquela pregação faça com que as pessoas tenham o maior prazer, que é ouvir a palavra de Deus. Eu iniciei aqui com uma oração pedindo a Deus que abençoe a minha oração, que abençoe esse meu sermão, que tudo seja para a honra e glória dele, porque Deus sempre exaltado, nós sempre humilhados. O ouvinte pode pensar mais rápido que o interlocutor, aquilo que eu disse antes. É possível deixar 80% da capacidade dos cérebros inativos e ainda assim compreender o que está sendo dito. E os outros 20% ficam comigo. Ou seja, vocês vão absorver 80% de todo o sermão, e eu, apesar de ter estudado ele ontem, hoje, pela parte da manhã, 20%. Porque a minha concentração está num foco só. Vocês estão preparados para ouvir e analisar num contexto geral. Será que os seus hábitos de ouvir estão impedindo você de captar o que Deus está tentando lhe dizer quando você estuda a Bíblia ou ouve o sermão? Irmão, vou até ler isso de novo. Será que seus hábitos de ouvir estão te impedindo? Será que você precisa fazer uma avaliação de como vocês estão ouvindo a palavra de Deus? Será que quando eu venho aos sábados, ou aos domingos à noite, ou aos cultos de quarta-feira, a forma que eu estou me conduzindo está fazendo com que eu tenha realmente aprendido a entender os recados de Deus? Ou eu estou de forma errada? Isso aí é uma autoavaliação, é vocês que vão responder por vocês. Lições da palavra do semeador. O semeador é Cristo. Não há nada de errado com a pessoa ou propósito ou método divino de semear. A palavra de Deus possui vitalidade, poder de produzir tremendas mudanças se for necessária no coração, com fé e compromisso. Quando a gente está literalmente apto a ouvir a palavra divina, Deus realmente transforma aquelas pessoas. Mas para isso, eu tenho que estar com o coração literalmente aberto. Principalmente quando eu busco a Deus, verdadeiramente, lógico. Deus se faz presente em minha vida. Mas para isso, eu tenho que estar 100%, literalmente, preparado para ouvir aquilo que Deus tem colocado aqui. Outro dia nós estávamos falando, começando em casa sobre assuntos de oração, né? Se uma pessoa chegar para mim e falar assim, Ronaldo, ora para mim. Eu falo, eu oro. Mas primeiramente, você já orou? Vocês acham que eu estou errado? Não. Sabe por causa de quê? Porque a minha oração não é diferente da de vocês. Agora, a gente ora sim, porque o povo de Deus, envolvidos em orações, fortalece as coisas. Mas eu não posso achar que a minha oração é inferior à oração da Dona Maria, que tem 85 anos, vasta experiência de vida cristã, que pode nos ensinar. É boa a oração dela? É, igual a mim. Então, irmãos, é a mesma coisa quando ouvir a palavra de Deus. Se concentrar nas coisas que Deus está colocando. Coloca aquilo ali, ó. Fale com ele. Você mesmo no seu íntimo. Deus está preparando o melhor para você. Mesmo que algumas coisas venham aos nossos desencontros, ou que aquilo a gente, a princípio, não venha concordar, mas no tempo certo, você deixando Deus falar no seu coração, colocando propósito na sua vida de ouvir mesmo as coisas vão estar mudando. E é por isso que a gente tem que estar sempre batendo nessa mesma tecla, sempre, não desanimando, não deixando de ouvir os recados de Deus. Mesmo que o mundo lá fora
esteja nos apresentando as piores coisas possíveis, mas não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus. Não podemos deixar Deus em segundo plano, para passeios, para qualquer outra coisa. Temos sempre que estar, independente de estar dentro da igreja ou não, ouvindo as palavras de Deus. Deus está usando a todo instante pessoas para estar falando conosco. Às vezes a coisa mais simples que você possa imaginar, mas ali pode ter um recado de Deus para você. O problema é deixar esse ouvido preparado para essas coisas. Este desejo de agradar a nós mesmos sempre nos leva para longe de Deus. Interessante isso aqui, né? Muitas das vezes a gente quer fazer as coisas para Deus do nosso jeito, achando que o que eu estou fazendo é melhor para mim. Não. Literalmente, eu tenho que fazer o melhor para Deus. E quando eu começo a colocar que eu estou feliz com o que eu estou fazendo, mas eu não estou colocando Deus em primeiro plano, ao longo do tempo, isso me afasta de Deus. E não tem coisa pior do que o afastamento do caminho de Deus na vida do ser humano. E principalmente, irmãos, aqueles que já têm um certo conhecimento das palavras de Deus. Você é um ouvinte que caiu à beira do caminho. Seu coração e sua mente estão endurecidos e não receptivos. Quantos anos o senhor orou pelo seu Antônio? Uns 20 anos. Dona Maria orou 20 anos para o seu Antônio entregar o seu coração para Jesus. 20 anos. Foram 20 dias. Se vocês, irmãos, estão orando por pessoas que estão com o coração endurecido, não deixe de orar. Porque eu não tive o privilégio de conhecer São Antônio. Mas o que eu sei, por exemplo, que depois ele foi uma pessoa íntegra no caminho de Deus. Então, pessoas que você tem na sua família, que estão com os corações endurecidos de ouvir a palavra de Deus, não desanime. Que essa pessoa que hoje está com o coração endurecido, no futuro, pode ser canal de bênção e trazer outras pessoas para o caminho de Deus. Porque o tempo a Deus pertence. Não estou aqui para questionar o porquê que ele levou 20 anos. Quem sou eu para fazer um negócio desse longe de mim? Não tenho nem esse direito de fazer isso. Mas o importante, eu peguei esse exemplo da Dona Maria, não desistiu. E isso é para que a gente também não desista de orar para aquelas pessoas que a gente ama de verdade. Lógico, nós amamos todos o povo de Deus, mas que a gente quer no caminho de Deus, não importa o tempo. Eu sempre falo, nunca desista do seu filho. Deus não desiste da gente. Imagina se Deus desistisse da gente. Quanta desobediência Deus tem visto aí dos seus filhos e Ele não tem desistido da gente. Você está aí dos ouvintes distraídos? Ouve a palavra do Senhor e a recebe com alegria, mas então permite que os cuidados do mundo a sufoquem e a impeçam de responder de acordo com o que seu coração lhe diz. Isso, irmãos, tem muitas pessoas que estão com o coração endurecido porque ainda querem estar no caminho de Deus, mas por causa de sociedade, por causa de prazeres do mundo, preferem ficar lá fora. Continua com o seu coração endurecido por coisas banais. Igual eu digo, eu sou feliz. Eu sou feliz. Por que eu não sou feliz de estar na casa de Deus? Eu não deixo de passear. Não, vocês passearam agora, vocês deixaram de ser felizes porque fizeram uma viagem maravilhosa? Perderam a comunhão com Deus? Não perderam. Todos nós temos direito a férias, a nossos passeios, não é verdade? Deixaram de ser felizes? Estão aqui hoje, louvando e dizendo o santo nome de Deus. Conosco aqui. Só que tem pessoas lá fora que acham que estar na igreja servindo a Deus é um fardo. E não é um fardo. Está entendendo? Porque se fosse fardo, a palavra de Deus, Eclesiastes, diz que há tempo para tudo. Plantar, colher, rir, chorar. Então nós temos nosso tempo também. Hoje, sábado de manhã, é o nosso tempo para Deus.
Não é verdade? Ah, mas eu vou precisar viajar semana que vem, não vou estar sábado. Não tem problema, quem disse que não pode? Pode ou não pode? Eu viajei por aí 3 semanas atrás. Então, irmão, mas essas são algumas das desculpas que se colocam lá fora para não estar no caminho de Deus. Aí é diferente. Eu não quero ouvir a palavra divina. Então eu vou falar, se eu ficar firme lá na igreja, sabe o que vai acontecer? Amanhã eu tenho um churrasco para ir, não vou poder ir. Amanhã eu tenho futebol para ir, não vou poder ir. Amanhã eu tenho isso para ir, não vou poder ir. Negativo. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque Deus não te bota esse fardo, não te tira dos caminhos de Deus, e muito menos de estar no dia a dia nos seus passeios com a sua família. Os cuidados do mundo incluem todas as demandas feitas a nós por nossos vizinhos, empreendimentos comerciais ou profissionais, deveres domésticos ou escolares. Ah, eu não vou na igreja hoje, porque eu passei a semana toda levando meu filho para o colégio, levantando ele 6 horas da manhã. Eu quero que hoje, sábado,